Feliz sábado, Nova Semente. Vocês estão animados, eu gosto assim. Como é que tá o coração aí? Hoje vão acontecer muitas coisas aqui para honra e glória de Deus. Deus vai falar poderosamente conosco a cada momento. Então deixe seu coração aberto para ouvir a voz do Pai aí. E para a gente começar esse culto do jeito certo, se coloque em pé, porque nós vamos reconhecer como igreja que grande é o Senhor em nossa vida. Então canta com todo o seu coração em louvor aí. Mulheres começam? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E todos juntos cantam em louvor ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Então declara aí, só tu és. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém, aleluia. Primeira Samuel 1:27 diz: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Dezembro de 2024 foi um ano para nós que iniciou um ciclo ao tempo em que encerrou outro. Diante de um diagnóstico da minha esposa de endometriose, diante de uma reserva ovariana baixa e até mesmo de uma afirmação médica de que nós não teríamos filhos, o mês de dezembro se transformou para sempre no mês do milagre para nossa família. Por isso,
um ano depois, nós vimos aqui para agradecer pela nossa filhinha. O ano passado, ele foi para nós assim, mês de dezembro, o mês que ele terminou cheio de expectativas. A felicidade também deu lugar a uma preocupação de uma gestação de risco. E para nós, a virada do ano ela teve um gosto totalmente diferente. Por isso, hoje, eu gostaria de transformar esse momento de gratidão também no momento de oração por você. É que talvez alguém aqui esteja com o coração pesado, esperando por algo, por uma resposta. Talvez no meio de um tanto de clima e pessoas pensando em festas, você está pensando em um compromisso, em uma resposta, em um pedido. Então, eu gostaria de dizer para você, nesse nosso último momento de oração juntos, aguenta firme. Aguenta firme, porque Deus ele também está nos processos. Segura firme, porque o final de um ano não encerra o tempo de uma promessa. Aguenta firme, aguenta firme. Eu quero convidar vocês para fazermos uma oração juntos. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, por essa menina nós orávamos e o Senhor ouviu as nossas orações. O ano passado ele encerrou um ciclo de orações pesadas, chorosas, de orações em busca de milagre. Ele iniciou um outro ciclo de um presente que o Senhor nos deu, uma coroa que pertence ao Senhor. Gratidão por isso. Nesse momento também quero interceder por pessoas que estão chegando ao final deste ciclo de 2025, com pedidos, com o coração inquieto, preocupado, situações familiares, de saúde, financeira. Ó Deus, passeia pelo seu povo. E enquanto este processo não termina, que o Senhor termine o sofrimento, traz a paz do teu Santo Espírito, traz a paz do seu Santo Espírito. Que nós possamos, como salmista, deitar e repousar em paz, sabendo que o Senhor cuida de nós. Eu coloco mais uma vez, cada pessoa, cada um que está aqui presente aos teus cuidados, em tuas mãos, e aos cuidados da sua providência. Que o Senhor os embale, que o Senhor nos embale, assim como pais embalam os seus filhos nos braços. Em o nome de Jesus, amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mateus capítulo 6, verso 26, diz assim pra gente: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O ornitólogo Christopher Heckscher, ele lá no estado de Delaware, nos Estados Unidos, começou a estudar o hábito do sabiá ferrugem.
E por muitos anos ele estudou, e um dos objetivos do estudo era definir o hábito migratório desses animais. Ele sabia que eles iam para o hemisfério sul, mas não sabia exatamente para onde. Então colocou um GPS em alguns indivíduos da espécie e percebeu que eles viajavam mais de 6.500 quilômetros, saindo de Delaware até a bacia do rio Amazonas, vinham aqui para a nossa floresta no Brasil. E ele ficou mais encantado ainda quando percebeu que alguns indivíduos voltavam todo o caminho e às vezes paravam na mesma árvore de onde tinham saído. Ele ficava intrigado com essa sabedoria dos animais, essa capacidade. Mas observando vários anos, ele ainda percebeu que em alguns verões, no final do verão do hemisfério norte, os sabiás antecipavam a migração. E ele não entendia por quê. Porque alguns anos eles costumavam fazer seus ninhos, criar seus filhotes e sair ali em julho para fugir do inverno. Mas em alguns anos eles saíam no final de maio, junho. E ele avaliou 20 anos e chegou a uma conclusão que ele não conseguia acreditar. Será que tinha a ver com o clima? Os animais tinham que atravessar o Golfo do México e quanto mais intensa a temporada de furacões e tempestades, mais cedo os pássaros saíam para migrar. Ele falou, mas não é possível. Ele resolveu tirar a prova. Num ano ele ficou observando, viu o que os computadores e meteorologistas falavam. A temporada vai ser abaixo da média, tranquila. Mas ele percebeu que os pássaros começaram a criar seus ninhos mais cedo, criaram seus filhotes mais cedo e saíram mais cedo fugindo do inverno americano. E ele falou, não é possível, vamos ver quem está certo. Será que os computadores estão certos ou os pássaros estão certos? A temporada de furacões começou relativamente lenta, como a previsão, mas logo ali em começo de setembro, agosto, ela se tornou uma das temporadas mais intensas de furacão, tendo furacões de intensidade 4, 5, bem ao contrário do que previam os computadores. E aí eles ficaram com aquela dúvida, como um passarinho com cérebro do tamanho de uma noz consegue com tantos meses de antecedência ter uma precisão que um batalhão de cientistas com supercomputadores com poucas semanas de antecedência não conseguem prever. Nós sabemos o que é isso, é o cuidar de Deus. Deus cuida dos animais, Deus cuida de nós também. E a nossa adoração sempre é resposta do cuidar de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. A continuação do capítulo diz assim, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nossos cuidados quanto ao que comer, ao que vestir. Se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar também de mim e de você. A nossa adoração, ela se faz presente quando dedicamos nossos talentos, o nosso templo, que é o nosso corpo, o nosso tempo e também o nosso tesouro. O convite agora é para que a gente participe, devolvendo nossos dízimos, dedicando as nossas ofertas, entendendo que esse é um ato de adoração e resposta ao cuidado de Deus por cada um de nós. Os diáconos vão nos dar essa oportunidade. Nós temos aqui projetado o código onde você pode também participar com a sua oferta, usando sempre o e-mail para descrever a intenção da sua participação, se dízimo e se oferta. Que Deus abençoe a todos nós. Esteja ciente do cuidado de Deus e adore a Deus com o seu tesouro nesse momento. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu,
Querido Deus, nós te agradecemos imensamente por tua fidelidade. Agradecemos imensamente por teu cuidado, Senhor. Nós podemos sentir a cada dia a tua mão nos guiando, como se o Senhor estivesse nos carregando. O Senhor literalmente está nos carregando e por isso te somos gratos. Aceita agora a demonstração dessa gratidão, que é a nossa adoração através dos dízimos e ofertas. Aceita o nosso coração também, Senhor, que é tudo que nós podemos entregar. Apesar das nossas falhas, queremos ser inteiramente teus, Senhor. Receba-nos agora junto com os nossos dons. Por Jesus, amém. Há uma canção de um dos grupos mais emblemáticos e representativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Quarteto Arautos do Rei. E a letra dessa canção diz que quando as águas se movem, há festa no céu. Os anjos então cantam, aplaudem, eles celebram. E a música diz que isso acontece na vida do ser humano, porque diante dos insistentes convites do Espírito Santo, dos convites divinos, as pessoas se rendem e aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. E pela graça dele, todos nós, nessa manhã, teremos a oportunidade de ver isso acontecendo na vida de duas pessoas. E eu convido aqui o casal, o Marcelo e a Andréa, para que eles possam vir até aqui. Nesse momento eu aproveito e convido também os familiares, amigos, os convidados deles que aqui estão, para que possam se acomodar aqui no tablado. A nossa equipe de produção vai direcioná-los, para que vocês possam prestigiar esse momento. E naturalmente, alguns representantes do nosso coral, que aqui estão, aqui embaixo, se quiserem se alocar, podem ficar aqui para participarmos juntos desse momento tão especial. Eles estão bastante ansiosos, emocionados. Nós conversamos um pouquinho ao longo dessa semana, na quinta-feira. Conversamos também aqui atrás um pouco. Queridos, esse casal, eles vieram pela primeira vez no dia 13 de maio de 2023 até a Nova Semente. E a estada deles aqui representa aquilo que acontece na vida de muitas pessoas na nossa comunidade. Eles vieram para nunca mais deixar de vir, para a honra e glória de Deus. Isso se deve, primeiramente, à ação do Espírito. Se deve àquilo que você faz, abraçando, acolhendo, amando essas pessoas, como nosso Mestre Jesus Cristo nos ordenou. E ao longo desse tempo, o Marcelo, a Andréia, participaram conosco da nossa classe de estudos da Bíblia, Começos, e fizeram todo esse ciclo. Encerramos esse ciclo de estudos, mas algumas dúvidas, elas continuavam. E nós dedicamos tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto, e eu disse isso para eles algumas vezes. Oséias capítulo 6, verso 3. A primeira parte do texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando vamos nos batizar, para que isso aconteça, nenhum de nós precisa ser um doutor em teologia. Nós precisamos sim aceitar os princípios bíblicos ensinados na palavra de Deus, reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é isso que tem acontecido na vida do Marcelo e da Andréia. E por conta disso, de acordo com o desejo do seu coração, Andréia, porque você entendeu que Jesus Cristo é suficiente na sua vida, Ele é o seu Senhor e Salvador, seguindo a ordem do Mestre, eu, como ministro do Evangelho, para perdão dos seus pecados, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Marcelo, de igual modo, alguém dedicado e muito estudioso da palavra. E o interessante é que quando eu estudava a Bíblia com o Marcelo, ele me mandava algumas perguntas e pedia que a gente aprofundasse algum tema. Eu me lembrei de Atos capítulo 17, 11, onde a palavra diz que os bereanos, eles não apenas ouviam, mas eles iam por si próprios buscar na palavra e compreender se aquilo que de fato era ensinado era aquilo que estava na palavra. Queridos, que isso fique de exemplo para todos nós,
que o Espírito Santo de Deus coloque no meu coração, no seu coração, no nosso coração, o desejo, o anelo de continuarmos estudando a palavra. E Marcelo, de acordo com o desejo do seu coração, assim como a Andréia, você reconhece, entende que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. É por isso que, seguindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, para perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para fecharmos esse momento, eu gostaria de convidar a Dona Inês, e ela vem acompanhada do seu neto, Gustavo. Enquanto a Dona Inês se dirige para cá, vem até o tanque batismal, eu gostaria de convidar os familiares e os amigos da Dona Inês, dessa família tão especial aqui da nossa comunidade que estão aqui, para que vocês possam conosco participar desse momento. O Gustavo, há alguns meses, vem conversando comigo e ele ficou, em uma das nossas conversas, ele estava bastante feliz, porque a sua avó tinha vindo aqui à nossa igreja e desde então ela se sentiu muito bem, muito feliz aqui. E tem vindo e participado conosco, decidiu estudar a Bíblia e tomou então essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pode vir aqui, Dona Inês. Fique aqui do meu lado. Pode vir aqui. Gustavo, por favor. Ok. Aqui, pode parar aqui. Isso, o Gustavo vai ajudá-la. E queridos, a Dona Inês disse para mim ontem: pastor, olha, desde que eu fui nessa igreja, desde que eu tenho participado com vocês, eu tenho sentido muita felicidade no meu coração e eu gosto muito de estar na igreja. Para nosso testemunho, a Dona Inês tem 90 anos. Uma mulher que ao longo de sua vida tem caminhado com Deus. E quando eu conversava com o Gustavo, e o Gustavo me falou do desejo dela, eu me lembrei do texto de Provérbios capítulo 20, verso 29, onde a palavra nos diz que os jovens naturalmente, por uma questão da vida, eles se gloriam da sua força, da sua capacidade de criar, de fazer. No entanto, aqueles mais experientes, como a Dona Inês, que poderia ser a minha avó, como a minha avó, estes se gloriam e se exaltam, se alegram pelos cabelos brancos, sinônimos de experiência, de vivência e, consequentemente, nesse caso, de caminhada com Deus. E então, Dona Inês, conforme a senhora disse, reconhecendo e aceitando Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para perdão dos seus pecados, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se vocês conseguem contemplar daí o sorriso e a alegria dela. Eu pediria que vocês mais uma vez dessem uma salva de palmas em honra e glória ao nome do nosso Deus, para que o nome dele seja exaltado. Amém, Dona Inês. A grande comissão de Jesus, o ide dele, é para que nós compartilhemos o Evangelho, ensinemos e preguemos essa mensagem a todos os povos, nações, línguas, sem distinção.
E consequentemente esse texto nos aponta e nos indica que o evangelho também ele é transgeracional. Ele não é evangelho somente para as crianças ou para os jovens. Ele não é o evangelho somente para os adultos. Mas ele é o evangelho salvífico de Cristo para todo aquele que crê e reconhece que Jesus é Salvador. Eu não sei se há alguém aqui nessa tarde que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não aceitou o convite dele. E é por você que eu gostaria de orar. A voz é humana, mas o apelo é de Deus. Hebreus 3, 7, 8 diz: portanto, assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se você tem o desejo e anelo, quem sabe, de se preparar para entregar a sua vida a Cristo por meio do batismo em 2026, procure a pastoral dessa igreja. E nós teremos a alegria, a satisfação de te preparar, estudar com você, para que dentro de pouco tempo você participe desse momento. Permita-me orar com você. Maravilhoso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos ao Senhor, porque a Tua palavra continua alcançando o coração de homens e mulheres, e a Tua palavra tem poder de transformar vidas. Prova disso é a entrega que tivemos da dona Inês. Deus eterno, suplicamos que Teu Espírito continue agindo no coração, na mente daqueles que aqui estão, para que mais pessoas tomem a firme decisão de caminhar ao Seu lado até que o Senhor volte. Continua nos abençoando e falando conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado por essas decisões lindas que estão sendo tomadas. E nesse momento eu quero chamar aqui à frente os líderes que estão presentes aqui na igreja. Por favor, possam vir aqui na frente. Também as esposas dos pastores, o Léo, para vir aqui conosco. Eu não sei se a Camila veio hoje, Léo. A Camila não. Então vem você representando. Quero chamar os líderes, as nossas esposas. O pastor Anderson, enquanto isso, vai se trocar lá também. Assim que estiver pronto, vai compor aqui com a gente. E conforme anunciado na semana passada, esse é um momento para o qual a gente nunca está preparado. E talvez não exista também uma melhor maneira de se fazer isso. Mas a vida no ministério, ela é assim, isso faz parte. E Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e a eternidade vai se encarregar de responder tudo isso para nós. E a liderança toda da nossa igreja está aqui. Eu quero chamar nesse momento o pastor Alisson, a Érica. Eles virão acompanhados da Laurinha também. As nossas crianças quiserem subir junto, podem vir aqui. Eu vi que você estava querendo. Vou pedir o pastor Alisson e para a Érica virem aqui ao centro. Os pastores da Nova Semente acabam sendo muito assediados, entre aspas. Porque de fato o trabalho que eles realizam aqui refletem em muitos lugares do Brasil. Dada a relevância do que é feito aqui, da missão que a Nova Semente cumpre. E apesar do tão pouco tempo, vocês fizeram coisas extraordinárias aqui que ficaram marcadas na história dessa igreja. E não somente isso, mas na história dessa cidade, talvez. Porque esse foi o primeiro ano em que nós tivemos a realização do projeto dos Calebs aqui na nossa igreja, fruto da liderança do pastor Alisson. E para a nossa igreja já é incrível marca de nós reunirmos aqui mais de 200 Calebs, fruto da influência do seu trabalho. E num desses eventos e numa dessas missões cumpridas pelo Caleb, foi feito aqui um NS Adoração na Paulista. E foi realizado pelo pastor Alisson ali um batismo na Avenida Paulista. E isso impactou tanto e reverberou tanto que a própria associação foi atrás de pesquisar se em algum momento isso já havia acontecido na Avenida Paulista. E não foi encontrado absolutamente nenhuma informação sobre isso, ou seja,
Muito provavelmente nós cremos que sim, que esse foi o primeiro batismo a ser realizado na Avenida Paulista. Deus seja louvado por isso. Para além disso, quantas missões não foram realizadas com os nossos jovens aqui nas nossas redondezas, e quantas coisas estavam sendo sonhadas também nesse aspecto da missão. Por isso que eu digo, Deus sabe de todas as coisas. E a eternidade vai se encarregar de responder o porquê de tudo isso agora. Mas nesse curto espaço de tempo, vocês marcaram a história da nossa igreja e a história de cada um de nós. A chegada da Laurinha aconteceu aqui também. De maneira que essa igreja também, pelo menos por um aspecto, e eu sei que tem tantos outros, mas também marcou a vida de vocês. Pastor Alisson, a Érica e a Laura vão agora para um desafio tão grande quanto. E o porquê de terem vindo buscar o pastor Alisson mesmo com pouco tempo aqui na Nova Semente foi a respeito da sua experiência, da experiência que ele adquiriu e desenvolveu ao longo do seu ministério, mas também a experiência que teve com um projeto especial como a Nova Semente. E ele vai cuidar agora de projetos especiais que a Igreja Adventista tem aqui na região de São Paulo, que é a Home Church e o Epopeia, que são projetos muito diferentes também do que é comum às nossas igrejas. E essa necessidade, ela se impôs. E por isso a associação votou então a transferência deles para lá. E eu tenho certeza que com toda a experiência que vocês adquiriram ao longo da vida ministerial de vocês, vocês serão bênção lá, assim como vocês foram aqui também. E as portas dessa igreja estarão sempre abertas para vocês. Para que vocês voltem a pregar aqui, voltem a nos visitar, voltem a estar conosco. E de maneira muito especial, eu quero agradecer por tudo que nós vivemos nesse período. Aprendi muito com você, amigo. Cresci muito, como pastor, como pessoa. E eu quero agradecer o companheirismo de vocês, a amizade de vocês e tudo que vocês fizeram aqui por essa igreja. Deus seja louvado pela vida e pelo ministério de vocês. Mas tem ministérios com os quais vocês lidaram mais diretamente, mais intensamente. E os representantes desses ministérios também querem direcionar uma palavra de gratidão e de reconhecimento por tudo que vocês fizeram aqui. Tia Celinha, eu vou começar pela senhora. Bom dia. Falar do pastor Alisson, da Érica, é muito fácil. O difícil é não chorar. Só gratidão por esse ano. Foi um ano assim de muitos desafios. A gente sabe quantos enormes, mas pastor Alisson e a Érica foram super parceiros. Pensa numa pessoa que você fala assim, tem um caminhão de melancia para descarregar. Aonde, tia Celinha? Aonde? E estava lá descarregando. Mas acima de tudo pela sua sabedoria. Porque na hora dos perrengues é que a gente vê quem é amigo de fato. Vocês podem ir, mas deixa a Laurinha com a gente. A nossa mascotinha, né, do Clube de Aventureiros. Com certeza vocês foram bênção na minha vida, em particular, e na vida do clube. E você também. E com certeza vocês vão ser bênção nessa nova etapa. Foi muito pouco tempo com a gente, muito pouco. Mas eu aprendi tanto convivendo com o pastor Alisson, mas tanto que eu só tenho a agradecer. E tenho a certeza de que Deus está acompanhando vocês. E você também. Você está conversando com a tia. Então, ela já vai ser pregadora. Ela quer ser do Clube de Aventureiros Sementinha, pai. Mas Deus abençoe vocês muito. Muito obrigada por tudo. Por cada palavra, por cada abraço, por cada carinho, por cada sorriso. Por tudo. Obrigada. Kim. Que ano, hein, gente? Que ano. Se em janeiro me dissessem que a gente ia realizar tanta coisa nessa igreja, eu confesso que eu não ia acreditar. Afinal, a gente estava sem teto. O início do ano foi um caos. Mas foi um caos que serviu de impulso para tudo que a gente realizou depois. E muito disso por conta de vocês. O pastor e a família pastoral, entre muitas coisas, eles são exemplo.
E vocês são exemplo para mim e para o nosso ministério. Vocês são exemplos de serviço e de disponibilidade. Vocês plantaram muitas sementes em corações grandes e pequenos. E eu sei que tem muito para plantar por aí também. Eu sei que Deus tem um propósito incrível para vocês e para a família de vocês. Como representante do Ministério Infantil, eu quero agradecer a vocês por toda a dedicação e por toda a disponibilidade de vocês como família. Eu amo vocês do fundo do coração. Cuida, viu? Se cuida, muito. O ruim de ficar por último é que a gente já chega chorando, né? Pastor, Érica, Laurinha, só agradecer por todo esse ano que aconteceu. Pastorzão, você tá indo como pastor, mas eu também tô perdendo um amigo. Seu direcionamento, sua sabedoria, sua integridade. Érica, obrigado por deixá-lo disponível pra gente. A gente foi montar barraca junto, a gente foi acampar junto, a gente riu junto. E de tudo que a gente viveu esse ano, a gente fala que às vezes algumas coisas boas que fazem pra gente a gente esquece. Mas pros nossos filhos não, né? Eu tenho as crianças dessa igreja como meus pequenos. Ver você, pastor, ali nas provas, brincando com a gente, acertando, errando, desenvolvendo com a gente, é um aprendizado que fica pra mim e pras nossas crianças. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe muito o caminho de vocês, porque a gente foi muito abençoado com esse espaço curto de tempo com vocês aqui. Mas obrigado de coração, viu? O Lucas não pôde estar por conta de uma viagem, mas ele também fez uma menção de gratidão à liderança de vocês junto ao Ministério dos Jovens. E certamente nós temos uma juventude aqui sentindo muito esse momento porque vocês construíram muitas coisas juntos. Deus seja louvado pela vida e pelo ministério de vocês. Quero pedir para que vocês venham ao centro aqui agora e que a liderança possa se aproximar o máximo possível. Aqui nós vamos proferir uma oração. E depois da oração eu vou dar a palavra a vocês, tá bom? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida e pelo ministério do pastor Alisson, da Érica e da Laurinha. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu trabalhar juntos aqui na Nova Semente. Por tudo aquilo que eles puderam realizar com o teu auxílio, com a tua bênção, com a tua direção. E muito obrigado, Deus, porque fez com que a nossa juventude, o nosso ministério infantil, nossos clubes pudessem crescer, principalmente numa visão missional. Agora eles vão para um outro desafio, Senhor. Um desafio grandioso, um desafio a Deus que vai exigir o máximo daquilo que eles desenvolveram ao longo do seu ministério e que o Senhor seja com eles assim como foi enquanto estiveram aqui. Que lá, ó Deus, eles também possam ser instrumentos nas tuas mãos para fazer os nossos projetos crescerem, avançarem e cumprirem o propósito para os quais eles existem. Que através da influência desta família muitos possam te conhecer e tomarem uma decisão para toda a eternidade. Que a tua mão poderosa os ampare, que a tua mão poderosa esteja presente em todos os momentos de suas vidas, no lar deles, dando todas as condições para que eles possam cumprir fielmente a parte que o Senhor lhes confiou. Que o Senhor eternize a nossa amizade na pessoa de Cristo Jesus, para que possamos desfrutar dela por toda a eternidade. Fica com eles, ó Deus, e abençoa-os em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora eu dou oportunidade para vocês darem uma palavra à igreja. Quem quer começar aí? Eu teria, assim, um tanto de coisas para dizer, né? Mas em dezembro do ano passado, era dia 21, nós estávamos sendo apresentados na igreja no último culto do prédio que estava aqui à frente. Então, e praticamente, né, um ano depois, 12 meses depois, estamos agora nos despedindo. E sabe, quando eu cheguei, eu estava com muitas expectativas, porque a Nova Semente
ela é uma comunidade, e eu disse isso o tempo inteiro aqui, né? Ela está no imaginário das pessoas de muitas formas. Por coisas boas, por coisas que aconteceram e que repercutiram de uma forma talvez não como a comunidade merecia. E o meu desafio que eu coloquei na mente foi fazer de tudo para que essa comunidade possa ser reconhecida por aquilo que ela é. E sabe o que me deu a força, o ânimo para conseguir a tranquilidade para planejar? Foram vocês. O mais bonito da Nova Semente, a câmera não captura, não aparece no vídeo. O mais bonito da Nova Semente é ficar aqui até 11 da noite com uma família, com mulher, com filhos aqui, até 11 da noite aqui, se desgastando durante a semana. O mais bonito da Nova Semente é ver o diretor do grupo ajustando a agenda de trabalho para ir em padaria conversar e ajustar coisas para a igreja. O mais bonito do grupo é ver jovens se desgastando o tempo de trabalho, gastando literalmente roupa em acampamento, Hasley. O mais bonito da Nova Semente é ver assim pessoas que em outros contextos poderiam estar simplesmente vindo para a igreja e fazer da sua casa um polo de um tanto de coisas para crianças. É o que a tia Celinha faz. O mais bonito da Nova Semente é ver o tanto de gente que gasta e se desgasta. O projeto Caleb, ele funcionou aqui. A nossa ideia para o Caleb eram 50 pessoas. Mas funcionou aqui porque eu descobri uma outra característica da Nova Semente. Eu não conhecia. Mas é um tanto de jovens apaixonados pela missão. Foram 10 jovens para o Chile. E nós voltamos incendiados. Aqui, Pastor Igor, tem uma juventude que ama a missão. E a nossa missão, antes de atravessar o mar, é atravessar a rua, é entrar na Avenida Paulista e lá enfincar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e mostrar para todos que há um Deus sobre Israel, mas também há um Deus sobre a Nova Semente. Eu poderia estar chorando, mas eu quero dizer que eu estou vibrando, pastor, vibrando por tudo que vocês vão fazer o próximo ano, pela liderança de todos. Eu também preciso citar 2 pessoas especiais. E eu estou falando delas porque foram as pessoas mais próximas de mim na minha gestão nas pastas, né? Mas eu quero falar da Vandinha. A Vandinha é uma super secretária. A Vandinha, ela não é só uma secretária. A Vandinha, ela é uma mentora, ela é uma amiga, ela é uma cristã. Quantas vezes não ligava eu para a Vandinha para ser pastoreado por ela? Vandinha, obrigado por isso. E eu quero agradecer também pela Paty. A Paty que chegou assim com tudo, que tem uma habilidade incrível com processos, mas descobri também, Paty, nestes últimos meses que você tem uma habilidade incrível com pessoas. Muito obrigado, viu? Eu levo cada um de vocês no meu coração. Levo você também, Léo. Pela música, por tudo. Mas eu quero agradecer a você que não aparece, a você que não aparece na câmera, a você que segura as câmeras, a você que segura as máquinas. Agradecer a vocês por tudo e por tanto. A cada amizade que eu fiz, a cada abraço que eu recebi. Praticamente todos os sábados nós saíamos daqui com um presentinho para a Laura. Praticamente todos os sábados tinha algum presente. O amor de vocês. Então, muito obrigado. E essa última frase eu posso dizer com segurança. Nossa família ama vocês e ama essa comunidade. Bom, eu cheguei aqui há um ano atrás grávida, depois de um processo extenso que vocês conhecem a história. E aqui nós iniciamos um ciclo em todos os aspectos. E nós somos muito amados, nós somos acolhidos. Então, a Laura, desde a barriga, ela recebeu muito amor de cada um de vocês. Então, aqui nós estamos saindo hoje, depois de um ano,
com amigos que certamente a gente vai levar para a vida toda. Com pessoas que nos amaram, nos acolheram, nos abraçaram e que nós também amamos. Então, com toda certeza, a nova semente está na memória do nosso coração, da nossa mente. E a gente jamais vai esquecer tudo que a gente viveu aqui com vocês. E cada rostinho, cada abraço, cada afeto. Nós amamos essa comunidade e nós seguiremos onde quer que estejamos, vibrando pelas conquistas, orando por vocês e nos alegrando com cada conquista e com cada vitória. Muito obrigada por tudo. E agradecer também, Pastor Igor, Pastor Anderson, famílias, pela amizade, pela parceria de ministério. Gratidão. Nós seguimos juntos ainda, né? Nos concílios da vida. Com certeza estaremos juntos e a gente quer materializar um pouquinho através de uma singela lembrança para a família de vocês, por favor. Para que vocês tenham um motivo a mais para poder lembrar do carinho que essa comunidade tem por vocês. Poderíamos dar uma salva de palmas para a família pastoral. Deus abençoe vocês. E eu peço para você aplaudir de novo, para eles sentirem mais uma vez o carinho, o calor, o amor dessa igreja. Porque que família especial, a gente vai ficar com muita saudade, né? Difícil cantar a próxima canção depois desse momento, mas é importante porque gera conexão também. A próxima música ela começa dizendo assim, que é uma história bíblica. Junto ao poço estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. E se você me permite fazer uma inferência nesse texto, porque é a realidade de muitos de nós, no fundo do poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. E tem um ditado popular que diz assim, que o fundo do poço, pelo menos ele revela uma realidade. Agora o único lugar que você tem para ir é para cima. Mas não é bem essa a realidade, né? A gente ainda consegue muitas vezes, com o auxílio de uma vida difícil, cavar e deixar esse fundo do buraco ainda mais profundo, a tal ponto que a gente olha para cima e não enxerga mais a luz. E muitas vezes é nessa hora, quando a gente está sem saída, que a gente escuta o sussurro do nosso Pai oferecendo água. E se nós aceitarmos essa água, Ele vai preencher tudo que falta no nosso coração, jogar uma corda, nos puxar para cima, para que a nossa vida seja plena no Senhor. Então se coloque em pé para pedir dessa água juntos para o Pai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
mais uma vez assim com seu coração. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus, és o dom de Deus, o Messias, o meu Querido bondoso Deus, estás nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Aqui é casa, Senhor. Aqui é a tua casa. É família, a tua família. Seja bem-vindo, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa existência. E que tudo que já está acontecendo aqui, Senhor, seja para nos carregar direto à beiradinha do céu. Vivemos semanas, lutas, negócios, marcas, lágrimas. Mas aqui a gente vem para abrir a tua palavra, abrindo o nosso coração para sermos semeados pelo Espírito. Abençoe tudo que está acontecendo aqui, Senhor. Esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom dia para você. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Eu estou aqui, na verdade, o nosso convidado dispensa apresentações porque é de casa. O pastor Odailson já esteve conosco algumas vezes e eu estou aqui, na verdade, só para te agradecer, amigo. Porque nesse período, muitas coisas que acontecem nos bastidores e não se tornam conhecidas, mas eu tenho uma profunda, imensa gratidão pelo pastor Odailson. Porque foi um amigo que o ministério me deu, que Deus me deu de presente. Já acompanho o ministério dele desde Curitiba, Coral Jovem de Curitiba, Boqueirão, enfim. E tem sido uma bênção, quantas e quantas vezes a minha vida foi impactada pelo seu ministério. Mas de maneira muito especial, Deus preparou você para ser um apoio, uma força nesse processo todo de reestruturação da Nova Semente. Deus sabe, talvez você não tenha dimensão, mas do quão importante você foi nesse processo, nesse caminho. E a resposta dele para a Nova Semente sempre foi sim, mesmo diante de uma agenda tão concorrida, tão preenchida. Pastor Odailson hoje, na verdade, ele ainda acumula 2 funções agora. Uma delas é como líder de comunicação da igreja para todo o estado de São Paulo. Mais recentemente, o quê? 1 mês, 2 meses? Mais ou menos 2 meses atrás, ele recebeu um chamado. E é também hoje o assessor de comunicação da presidência da Associação Geral. E ele fez todo um arranjo na sua agenda, porque eu falei assim, olha, você esteve conosco no prédio antigo, precisa ver a bênção do prédio novo aqui, pregar para nós mais uma vez. E ele, com tanta disposição, fez um ajuste na sua agenda para estar hoje aqui conosco. E precisava ver essa bênção que Deus nos deu, porque você é parte disso, é parte dessa história também. Deve estar indo para os Estados Unidos em janeiro. Então está na última fase ali da documentação, vendendo todas as coisas para poder ir só com as malas de roupas mesmo. Muito obrigado, amigo. Essa casa é sua. Deus seja louvado pela sua vida, o seu ministério. Que Deus continue te abençoando muito nessa nova etapa, nessa nova função de também comunicar Jesus para o mundo todo. Essa casa sempre vai ser a sua casa aqui em São Paulo. Deus te abençoe. Um abraço também para Ellen, para Thalissa, para o genro agora também. Que Deus te abençoe muito, amigo. Seja bem-vindo. Você está em casa. Obrigado, Igor. Nova Semente, bom dia. Feliz sábado. Estava indo tão bem o Igor no agradecimento, até lembrar o infeliz. Não, a gente fala porque gosta, é carinho. A gente não veio aqui para dizer tchau, jamais. Aqui a gente está em família e até breve, num próximo momento que a gente volta para São Paulo.
E obrigado pelo privilégio, pastores, famílias pastorais. O que aconteceu aqui já resume muito desse carinho que nós temos por esse lugar, que se torna capital da América do Sul. São Paulo é a maior metrópole desse continente. E quando a gente vê a Nova Semente nesse novo edifício, que eu já postei nas minhas redes sociais aqui, é claro, eu queria conhecer esse templo, porque isso aqui é casa de Deus no coração dessa cidade. Eu não sei tua semana, eu sei a minha, a gente se encontra aqui momentaneamente para nos reencontrar no céu. E essa é a bênção disso aqui. Eu quero hoje olhar para a câmera e falar aqui uma coisa bem especial, porque essa é uma comunidade que tem pessoas que vêm ao palco como eu que estou falando. Mas ao chegar aqui eu começo a observar produtores, fotógrafos, pessoas da parte de produção, pessoas que estão filmando, pessoas que estão louvando, adorando. A igreja ela tem muitos dons. Alguns usam do microfone, mas muitos outros usam dos seus dons invisíveis para tornar tudo isso aqui visível. Eu quero valorizar você que trabalha na produção, não só da Nova Semente, mas a equipe técnica, de tecnologia, pessoas da música, pessoas que ajudam no cabo, na recepção, porque é isso que faz uma família de Deus ser esse testemunho para o mundo. Então, se você está feliz com todos que participam na produção desse culto de adoração, diga amém. Esse é o carinho que a gente diz para todos. Existe espaço para todos participarem. Só para você ter uma ideia, se o reino de Deus fosse feito em quartos, são pelo menos 2.000 quartos nesse momento reunidos aqui, somente no estado de São Paulo. Aí nós vamos para um estado de São Paulo que passa para um Brasil, para um continente sul-americano e para um planeta. E esse chamado que Deus me fez, global agora, me deixa pequenininho para pedir a vocês oração. Vou eu e minha esposa. Minha filha está no internato aqui em Santa Catarina, indo para o 3º ano. Então nós vamos deixá-la num lugar que é uma bolha de Deus para proteger uma nova geração. Vamos sentir saudade. Estar aqui com vocês é pedir também que vocês orem e intercedam. Porque família de Deus, onde quer que a gente esteja, galeria, é para servir a volta de Jesus. Estarei num outro país, num outro idioma, num outro conceito de vida. 12 anos em São Paulo, a gente conhece esse mundo chamado São Paulo, a gente leva no coração. Mas agora eu fico pensando nos fusos horários desse planeta que guarda o sábado. Cada um na sua hora, cada um na sua cultura, cada um na sua história, cada um na sua digital. Isso é família de Deus. Por isso eu reservei para hoje a gente conversar um pouquinho sobre essa palavra. Como sermos relevantes. Como sermos diferentes, num mundo de suas caras, suas cores, suas cicatrizes, seus olhares, seus jeitos. E quando eu penso em sermos relevantes, eu já trago para você a irrelevância de crises que vivemos quando você vê numa família filhas tentando matar a mãe porque deu um castigo na casa desligando o Wi-Fi. Ou como nesse ano, algumas semanas atrás, uma professora aposentada serviu-se como serva da educação para ajudar uma garota que precisava de reforço numa matéria, e a professora foi um pouquinho mais dura, e a criança não gostou, voltou para casa, exagerou no discurso da bronca da professora, e minutos depois aparece a mãe, a irmã e o cunhado na casa dessa professora aposentada, a ponto de esbofeteá-la. Numa trágica situação de um país que busca relevância e decência. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o desafio que nós temos de carregarmos aquilo que nós somos num ambiente que, como São Paulo, precisa de uma comunidade como essa para dizer: Senhor, há esperança, amém? Mas daí estamos com a palavra de Deus. Me lembro quando 2 anos atrás eu falei para você sobre uma mensagem do melhor versículo da Bíblia, João 3,16. E hoje eu abro a minha Bíblia para lhe levar para o oposto disso. A palavra de Deus tem 31.000 versículos. Pra você ter uma ideia, 31.000 versículos na Bíblia, mais de 31.000. E quando eu fico pensando em todos esses versículos da Bíblia, hoje eu lhe provoco a uma pergunta: qual seria o pior versículo da Bíblia? Vamos pensar? O salário do pecado é a morte? Ou Cristo gritando está consumado? Ou as figuras apocalípticas? Ou as figuras proféticas que nos assustam? E às vezes eu te pergunto, qual seria para você o versículo mais difícil, mais complicado? Ou eu vou dizer mesmo, o pior versículo da Bíblia? Não são esses, porque
Se o salário do pecado é a morte, a Bíblia nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida. Amém? E o está consumado de sexta, ele beija no domingo. A ressurreição de Cristo não está na tumba, não. Esses não são os piores versículos. Eu levo você, Nova Semente, a refletir comigo então. Qual seria o pior versículo, o mais desafiador, o mais difícil de nós conversarmos? E eu quero trazer para você hoje a minha percepção de pior versículo da Bíblia. Abra sua Bíblia nesse texto que para mim tira o meu sono. E ele está em Juízes 2:10. Eu já toquei nesse versículo por alto numa outra vez que estive com você, mas hoje eu me aprofundo nesse versículo, porque a minha necessidade é compartilhar com você o que está na minha Bíblia, para juntos lermos esse versículo que para mim é o pior. E lemos juntos em Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pastor, por que para você esse é o pior versículo? Eu vou lhe dizer. Uma geração que está no Egito depois de 400 anos, uma geração que vê as 10 pragas, uma geração que vê o sangue desenhado na ombreira, uma geração que sai do Egito, rasga o Mar Vermelho, uma geração que viveu o sobrenatural da libertação de Êxodo. Desta geração, uma outra geração que vem, e é a geração do estudo que estamos tendo nesse trimestre como igreja adventista para o mundo, através do livro de Josué, quando você vê uma próxima geração que é circuncidada perante uma guerra, que vê os muros sendo derrubados de Jericó, e essa geração agora está às vistas da terra que mana leite e mel, e é a geração que conquista e chega na terra prometida. 2 gerações, até chegarmos na terceira geração. E agora a terceira geração pós esta geração que chega na terra prometida. E aqui você vê a surpresa do texto bíblico Nova Semente. Uma geração abençoada que gera uma outra geração abençoada, até chegarmos numa terceira geração amaldiçoada. E a Bíblia não dá voltas dizendo que se uma geração saiu do Egito e rasgou o Mar Vermelho, a outra geração vê os muros de Jericó caindo e conquista a terra prometida, surge uma geração que, olhem, não sabe de Deus, não conhece Deus, não sabe do que Deus fez, não foi ensinado a lembrar do Sinai, não foi ensinado a perceber o maná que caía, não ouviu falar na travessia do Mar Vermelho, e me apavora imaginar que a Bíblia diz bem claro no livro de Juízes: levanta-se uma geração que não sabe mais do Deus dos seus pais. São Paulo, a minha pergunta não é o que aconteceu com a geração do Egito, a minha pergunta não é o que aconteceu com a geração pós-Jericó. A minha pergunta é: o que aconteceu com esse povo que chega na terra prometida, vive a bênção da adoração, do culto, do santuário, da presença de Deus, mas é um povo que não prepara a continuação desse movimento? E hoje, quando eu vi aqui a despedida do pastor, agradecendo o que viveu, mas dizendo: a gente vai se encontrar por aí, é porque fica, pastor, um legado nessa igreja, amém? E hoje eu queria levar você a ver comigo: será que estamos nos acompanhando de pessoas, preparando pessoas, ou como uma comunidade, sendo aquela comunidade que recebe a bênção, mas também compartilha a bênção? Você tem preparado gente? Olimpíadas do ano passado, Paris, julho. A maior audiência da terra acontece a cada 4 anos, quando cerca de 2 bilhões de telespectadores assistem a abertura, o encerramento, e a gente até muda nossas agendas para acompanhar as medalhas que são entregues para o mundo. É um ponto de encontro global, as Olimpíadas. E algumas imagens só para a gente lembrar do que aconteceu em julho do ano passado. E essa foi a Olimpíada de Paris, onde eu vou te lembrar de uma história. Brasil, terça-feira, primeira semana. Geralmente o Brasil curte mais a segunda semana das Olimpíadas, porque na segunda semana que tem judô, que tem skate, que tem o surf, que tem as finais dos esportes coletivos, que é quando o Brasil mais se destaca em espera de medalha.
Mas naquela terça-feira de manhã, da primeira semana das Olimpíadas, você vai se lembrar, eu acordei umas 5 da manhã, olhei minhas redes sociais, Paris já era mais de meio-dia, e eu me surpreendo com a notícia: Brasil, medalha de prata. Eu falei assim, peraí, como assim Brasil, medalha de prata na terça-feira da primeira semana? E aí nós fomos surpreendidos por um herói nacional. Um rapaz chamado Caio Bonfim, que emudeceu o Brasil carregando uma medalha de prata, quando o Brasil menos esperava, num esporte que a gente espera ainda menos. Dizem por aí que o Brasil é o país do futebol e de todos os outros. Uau! Que esporte era o Caio Bonfim? Aquele esporte que você caminha bem rapidinho, não pode tirar os 2 pés do chão, senão você é desclassificado. Então, para você conseguir andar o mais rápido possível, você tem que requebrar um pouco o seu quadril. Não espere que eu vou fazer, porque eu não vou lhe dar esse meme de graça. Mas Caio Bonfim ganhou prata. Ninguém entendeu. Foi quando todas as veículos de comunicação foram até ele para perguntar: como é que você surgiu? E ele começou a contar a história dele. Não por causa do treino que ele teve, mas quem treinou ele. E ele dizendo como um brasiliense, em Brasília, ele tinha que correr às 3 da manhã, que é quando não tinha ninguém na rua. Porque esse esporte da marcha atlética, que você conhece, você imagine ele no coração de Brasília andando, levando buzinada, copo de água na cabeça, zombaria o tempo todo. Então ele saía com a sua técnica, a sua mãe, ela na bike e ele caminhando, nas madrugadas de Brasília para treinar, para surpreender o país com uma medalha inesperada. Numa de suas entrevistas ele respondeu: todo mundo um dia viu a marcha atlética e achou estranho. Eu não, porque era a profissão da minha mãe, cresci com isso. Então olhem, nessa prova nós não estamos brincando de rebolar, nós somos uma potência, nós somos medalhistas olímpicos. Essa história me marcou porque gente que convive com gente que te leva para estados melhores. Ei, a lagarta disse que queria voar, o mundo animal zombou dela, menos a borboleta, para te lembrar de uma realidade de vida. Cerque-se daqueles que melhoram você. É isso que define teu destino. Alguma coisa nessa geração faltou nessa comunidade que não se preparou para gerar a próxima comunidade. Aqueles que fazem parte da tua agenda, fazem parte do teu destino. Eu te pergunto, está você preparado para estar cercado de gente do bem? De gente que te prepare para algo maior? Está você preparado para jamais ser essa geração de juízes? Não é minha última mensagem, mas não sei quando volto para te lembrar, nova semente. Estamos aqui para preparar futuros, amém? Estamos num presente, tendo um presente de Deus, mas para preparar futuros que estejam prontos para a mesma eternidade que nós. E aí eu não vou ficar com o pior texto da Bíblia, é claro. Eu já pulo com você para o que para mim é também um dos grandes textos da Bíblia. Isaías 26:3. Se um texto em Juízes diz: surgiu uma geração que não aprendeu nada de Deus, Isaías, agora 26:3, nos diz bem claro como é que a gente vai lidar como comunidade Nova Semente de São Paulo para o mundo, sendo um povo diferenciado para preparar futuros. E a minha Bíblia diz, em Isaías 26:3, o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque nele confia. Deixa a tua Bíblia, nós vamos voltar outras vezes a esse texto, porque agora ele vira uma coluna vertebral para visitarmos os desafios porta fora e adentro de um mundo que nós estamos hoje para alcançar, mas como Nova Semente impactados pela tecnologia. Vou trabalhar ainda mais com tecnologia na função que estarei. E eu peço a você, não tenha medo das ferramentas veículos, como temos aqui gente profissional trabalhando em áreas de comunicação. Isso é bênção, mas vivemos tempos assustadores.
onde termos são onipresentes em nossa vida, com a tecnologia, com o impacto, com os algoritmos, com os bytes, gigabytes, com o mundo, o metaverso, com tudo isso que você tem que cercar e ver, Senhor Deus, vivemos um choque hoje intergeracional, onde nós fomos feitos por Deus para conviver com isso e usar isso para o Evangelho. Nova Semente, vocês são aqui uma comunidade especialmente voltada para usar da tecnologia para o bem, mas no mundo onde nós estamos vivendo o impacto da polarização, da briga, da infodemia, da nomofobia, das oportunidades e do desafio que gera hoje uma expressão que você há poucos anos atrás ouviu só em filmes futuristas, mas se transformou numa realidade entre nós chamada o quê? IA, inteligência artificial. Pastor, o que isso tem a ver com Isaías? Já vou lhe explicar. Só que agora eu quero dividir essa comunidade em pessoas que vão gostar de mim e não vão mais gostar de mim. Porque agora eu vou revelar as gerações e as idades de cada um. Na próxima imagem eu quero perguntar se você conhece este produto. Quem conhece é velho, como eu. Quem não conhece, há esperança. Porque algumas crianças vão dizer assim: pai, é uma caixa de sapato? Não, não é. Foi no meu tempo de infância que tinha até uma propaganda que dizia: nunca vai ficar obsoleto. Se você conhece o que era isso, não vou explicar, porque depois você conta na hora do almoço para as suas crianças. Mas vai piorar, porque agora eu quero ver quem, além desse objeto, conhece outros objetos derivados dele. Olhe para a tela e me diga em 5 segundos se você reconhece ou não esses objetos. E agora é incrível olhar a multidão, porque algumas crianças estão assim olhando, acho. E outros estão assim, conheço. Alguém aqui conhece 5 desses objetos? Alguém conhece 10? Levanta a mão quem conhece todos esses objetos. Velhíssimas gerações. Por quê, pastor? Porque muda. Isso aqui é dos anos 80, eu sou de 75. E você vai vendo, Senhor Deus muda tudo, claro. E hoje vivemos uma comunidade na maior metrópole da América do Sul, convivendo com uma outra realidade. E amados, não vou falar nada de novo, mas há poucos meses atrás, foi nesse ano que surgiu essa reportagem, dizendo que um computador quântico acabou de realizar 2,6 bilhões de anos de computação em apenas 4 minutos. Oportunidades e desafios. Ou passamos para a nova geração esperança, ou vamos ficar reféns de uma sociedade cada vez mais desorientada. Porque tem uma filha de 16 anos. E falo para ela dessa estatística. Meu pai teve condições, mas não é orgulho eu dizer que eu sou mais inteligente que o meu pai na utilização de toda a informação que eu recebi de uma geração mais velha para uma geração mais nova. Agora nós vivemos uma mudança pela primeira vez na história. É uma palavra dura, mas chamam-se de cretinos digitais, porque é a primeira vez que a geração que está nascendo tem menos conexão neurológica do que os pais. Ou seja, estão menos preparados para fazer cálculos e inteligência, se é que chamamos assim, do que os seus progenitores. O que está acontecendo? Há que despertar uma igreja para pensar, na realidade, de uma nova geração que não está pronta para o mercado de trabalho. Não está. Não sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V na hora de falar com o gerente. E piora. Mentes fantásticas explodindo por uma desorientação que a comunidade da Igreja Adventista Nova Semente está aqui para fazer a diferença para o mundo. Não é Bíblia, mas recomendo a você aqui 2 livros que valem a pena serem lidos, queridos das novas e velhas gerações. Porque eles fazem a gente pensar sobre a questão do consumismo digital, de uma geração que rola telas e não está preparada para se aprofundar na palavra. E meu pedido a você, jamais faça parte desse meme, enterrado aos 80, mas já morreu aos 25. Queridos, eu quero te apresentar a palavra de Deus para te lembrar. Tecnologia é uma ferramenta de bênção, mas a esperança, a verdade, a palavra de Deus também estão na mira do céu e do inferno.
Se você decide num sábado vir a essa comunidade, talvez pela primeira vez você está chegando aqui, eu vou te dizer, você está no melhor lugar desse mundo, amém? Mas o inimigo está vendo você aqui. Então, se você não entender que nós estamos num momento entre guerra do bem e do mal, você vai se distrair para uma realidade muito maior. O que está em jogo não é a tua nem a minha felicidade. O que está em jogo é a nossa entrega ou não para Jesus Cristo, nosso Senhor. E um batismo como esse mostra que esse templo sagrado continua sendo a casa de Deus. E nos minutos que me restam, eu quero passar para você então qual é a característica desse povo que segue Isaías, mas de um povo que não vai seguir Juízes 2:10. Eu posso estar nos Estados Unidos, vocês aqui em São Paulo, mas eu quero ter certeza que a Nova Semente continua menina dos olhos de Deus para dizer, nós continuamos no foco certo, na direção certa, no colo certo de Deus. 6 características do povo de Deus. Primeiro, um povo preparado para falar de Jesus na maior metrópole da América do Sul é um povo que tem identidade. Identidade é a digital que você tem e que eu não tenho. Identidade é a exclusividade que nós possuímos para dizer para o mundo o que nos mantém numa igreja num sábado pela manhã. Queridos, identidade, voltamos para Isaías. O Senhor guardará em perfeita paz, lê comigo em amarelo, aquele cujo propósito está como? Nova Semente, escuta o que eu vou lhe falar agora. Bezerro não é ovelha. Bezerro não é ovelha. Ovelha sangra, bezerro é de ouro. Bezerro é idolatria, ovelha é sacrifício. E quando nós temos a nossa identidade profética para mostrar para o mundo, somos o povo do cordeiro e não do bezerro, nós começamos a mostrar para o mundo o desafio de um mundo onde lobos se parecem ovelhas, a sujeira se parece ovelha, onde você vê o cinismo se parecendo com ovelha, a brutalidade parecendo ovelha, a língua solta dos fofoqueiros parecendo ovelha, ou você vê o mal querendo se disfarçar de bem, e se levanta um povo que diz, nós temos uma identidade profética. Tempos difíceis, da Avenida Paulista para Times Square, Hong Kong, Mumbai ou Dubai, em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão zombando, criticando, questionando, filosofando. E quando você fala em Bíblia, se prepare para tempos difíceis. Por favor, amigo, cuida com as suas batalhas, não gasta tempo batendo boca. Comunidade que acolhe, ela tem a identidade bíblica, evangelística, profética, mas eu não vou ficar gastando meu tempo para bater boca enquanto Deus me chamou para guerras muito maiores, quer dizer, Senhor, toma conta da minha vida. É uma frase forte, eu sei, mas se você gosta de bater boca por aí, eu deixo uma frase e uma imagem forte para você. Nunca lute com um porco. Os dois vão se sujar, mas o porco vai gostar. Essa é uma comunidade que já se perdeu, distraiu, se desorientou em alguns momentos onde Deus colocou a mão para dizer, não percam tempo com periféricos, perdão. Não percam tempo com coisas que escapam da palavra de Deus, porque essa é uma comunidade que vem aqui durante uma semana de dor para dizer, Senhor Deus, não estamos aqui para ficar lutando. Estamos aqui para ter identidade profética perante um Deus que diz, há uma Bíblia, há uma palavra, meu amigo, guarda o que eu vou te falar hoje. Somos um povo fundamentado na Bíblia e focado na missão. Temos duas características, o povo da Bíblia e o povo da missão, o povo da verdade e o povo do abraço, o povo da identidade e o povo do acolhimento. Por isso que você é bem-vindo aqui, amém? Isso é a característica do povo de Deus. Segunda, se nós temos uma identidade, nós também temos sensibilidade. E aí quando eu falo em sensibilidade, eu volto para Isaías 26:3, que nos diz, o Senhor guardará em perfeita paz
aquele cujo propósito está nele. Bom, identidade, firmeza, Bíblia, mas também sensibilidade, amor, abraço, pele, lágrima. Gosto disso. Essa é a imagem que prova que a IA nunca vai vencer do humano. Nós temos o instinto, nós temos a essência, nós temos a nossa cognição, as mulheres o sexto sentido. Nós temos coisas que jamais uma máquina pode até emular imitando, mas a origem da imagem de Deus nós temos. E aí eu quero pedir para você, não perca a tua sensibilidade. Ano passado, para os jovens, foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Brain rot, que dizia o quê? Cérebro podre. Tantas telas rodadas no TikTok que a gente vai ficando cada vez mais superficial nas percepções e não tem sono, não tem concentração, não tem bom humor e o cérebro vai literalmente apodrecendo. Me surpreendeu, escrevi sobre isso e você ouviu falar. Semana passada, o mesmo dicionário de Oxford escolheu a palavra desse ano. E de brain rot surge uma outra expressão em inglês chamada rage bait. O que é isso? Isca de ódio. Isca de fúria, isca de violência, ou seja, uma comunidade que tem um cérebro apodrecido e entra em brigas cada vez mais insensíveis, onde há uma dessensibilização do ser humano. Amado querido, não! O povo do advento tem identidade, mas o povo do advento tem sensibilidade. E eu gosto desse escritor de séculos atrás, um teólogo evangélico que disse: desespero é a obra-prima de Satanás. Pastor, mas eu não posso me desesperar? Você pode ficar nervoso, preocupado, tenso, teu vale do jaboque, joelho ao pé da cama, lágrimas no travesseiro, mas desespero? Que nem discípulos que não viam Jesus dentro do barco? Amigo querido, tempos desafiadores de insensíveis. No meu feed de redes sociais, recebi esses dias um vídeo que invadiu minha conta de um desses coaches por aí. Não sou contra o coach, porque quando você ajuda a questão de tempo, questão de saúde emocional, saúde financeira, tudo certo. Eu só sou contra quando você começa a usar a Bíblia para falar o que a Bíblia não disse. Ok? Mas num desses treinadores, uma frase que vocês que são homens de negócio vão entender. Existe um lado correto e positivo, quando ele dizia bem claro: se quiser nadar entre tubarões, não sangre. Por um lado sim, ensino minha filha a ter cascadura, pele de tartaruga, tem que resistir. Mas por outro lado, e no contexto desse vídeo eu fiquei um pouco preocupado quando disse: na Avenida Paulista de concreto, desumanize, não sangre. Entre tubarões, não mostre a sua vida. Aí você vem para a Bíblia e descobre que o homem de Deus que nasceu e viveu entre tubarões, ele o quê? Sangrou. Se você quer nadar entre tubarões, como povo de Deus, a gente sangra. Meu pedido a você: tenhamos identidade, tenhamos sensibilidade para termos a terceira característica do povo de Deus. Nova semente? Liberdade. Você tem liberdade para desobedecer a Deus, mas eu quero também ter a liberdade para obedecer a Deus. E vivemos tempos sociais onde você ser contrário à Bíblia, você é livre. Quando você é favorável à Bíblia, aí você é extremista, terrorista, fundamentalista, etc. Eu tenho falado para os jovens hoje: tomem cuidado, porque vivemos tempos meio tenebrosos, onde aquele que é disruptivo e desobediente é livre, mas aquele que quer ser obediente com identidade, profundidade, fundamento bíblico, não, agora eu sou extremista. E isso é perigoso, porque nessa confusão entre liberdades, nós vamos para a Europa. Ano passado eu estava num congresso lá, da igreja inclusive, e eu presenciei essa realidade. As igrejas evangélicas, católicas, tradicionais, da reforma, de 500 anos atrás na Europa, estão sem mais ninguém dentro. Na Europa, nos próximos 10 anos, 10.000 templos vão perder pessoas. Sabe o que é isso? Não dá para destruir o templo, porque ele é patrimônio tombado, porque é um lugar histórico. Mas como não tem mais ninguém dentro, os templos europeus estão virando academias,
bibliotecas, restaurantes, hotéis e o pior, templos que foram evangélicos, católicos, virando casas de danças, boates noturnas e bares. Por quê? Porque se você não tem a liberdade para ter o seu fundamento na sua identidade bíblica, você começa só a agradar as pessoas e para de agradar a Deus. E o sucesso de uma igreja cheia não é o que ela diz sim, é o que ela diz tá certo. Tanto é que Billy Graham já falava uma frase forte: se antes nós batizávamos os convertidos, talvez hoje chegou o momento de convertermos os batizados. Pastor, que susto. Não, é com amor, mas claro que as flechas vão vir. Se prepare que o tempo não é fácil. Amigo querido, vamos viver momentos desafiadores sem dúvida. E quando você for perseguido, quando você for provocado, gosto da frase de um pastor amigo meu, que disse bem claro isso e levei para a vida. Você não deveria se preocupar demais com as críticas de alguém que você nunca pediria conselho. Ei, adolescente, stalkearam você? Às vezes você põe a tua vida nas mãos de um crítico que você nunca pediria conselho, e teu pai e mãe você não valoriza. Supervalorizamos os distraidores. Não. Quem tem liberdade sabe como reagir. E nas lutas que vivemos, querida igreja, lembre-se que na luta entre o bem e o mal, o melhor ataque é o silêncio. E a melhor defesa, os frutos. Deixa o tempo mostrar o caráter que rege tua vida. Deixa o tempo revelar o Deus que é Senhor dos seus sonhos. Uma igreja com identidade, com sensibilidade, com liberdade, é uma igreja com humildade. E aí eu gosto de falar sobre isso porque eu também já errei e você também. Às vezes o nariz empina. E um povo que tem joelhos dobrados na palavra é um povo que não pode se pavonear por aí achando que é o melhor do mundo. Não. Sou adventista do sétimo dia como pastor desta igreja. Eu creio na mensagem desta igreja. Eu creio na palavra de Deus dessa igreja. Mas eu não posso me sentir melhor do que o próximo. Isso é um recado para todos nós. Que às vezes quando você se acha um pouquinho, você se atrapalha. É bem menos do que o impacto dessa mensagem, mas é uma ilustração rápida que aconteceu comigo e minha esposa agora em julho. Estamos fazendo 25 anos de casado, dia 7 de janeiro desse ano, próximo ano. Então, em julho, houve uma assembleia especial da Igreja Adventista nos Estados Unidos, onde eu vou trabalhar, e lá há as escolhas de vários líderes, e eu fui acompanhar essas eleições. Privilégio que eu falei: Ellen, vamos fazer 25 anos de casado em janeiro, então a gente em julho podia fazer uma viagem que desde meus primeiros anos de vida eu gostaria de conhecer, um lugar chamado Alasca. E fizemos uma boa economia, sonhamos, esprememos tudo e fomos. Depois dessas reuniões, fomos para o Alasca e conhecemos uma cidade dica chamada Ketchikan. Depois você coloca no Google lá no fim. Linda, onde estão as águias americanas. E ficamos lá durante um dia. No final do dia, o nosso transporte ia sair e a gente estava nos últimos minutos. Eu falei: Ellen, temos que comprar nossos ímãs, que a gente tem uma coleção com 1.800 ímãs de geladeira. Não temos geladeira para tanto ímã, tá? Mas estão na parede. E eu entrei numa loja rapidinho e quando eu fui comprar o ímã, eu vi ali uma coisa linda. Meu inglês é muito limitado, vai melhorar. Mas até agora, gente, é the books on the table. Eu olhei uma pessoa que deixou na entrada daquela loja um cartaz que dizia alguma coisa que eu entendi que era uma mãe homenageando a sua mãe. Uma filha mais velha, dizendo assim: a vida da minha mãe. E ali o povo respeita, né? Canetinha para você deixar um recadinho. Eu falei: Ellen, eu vou deixar um recado. Ela: você não sabe o que está escrito direito. Eu falei: Ellen, confia em mim. Fui lá e escrevi um negocinho, fiz um círculo bem grande, deixei quieto, compramos o imã e fomos embora. À noite eu fui baixar as fotos, né? Olhar as fotos do celular. E eu olhei, que eu até tirei a foto, falei assim: Ellen, vamos ver que legal isso aqui, que deixamos esse recado. Aí eu abri a tela e foi nessa hora que eu me assustei. Porque eu comecei a ler uns detalhes que eu não tinha lido com calma naquela hora que eu sabia tudo. E logo de cara, ao lado da foto da mãe e da filha, eu vi ali: feliz com os anjos. Falei: que bonito, que aniversário legal. Aí eu comecei a olhar outros recadinhos: que ela seja muito lembrada e honrada.
E outros colocaram o tal do descanse em paz. E aí eu entrei em pânico quando eu falei, Ellen, não era um cartão de aniversário. Era um obituário da filha que queria homenagear a mãe que havia acabado de morrer. E aí eu me lembro da frase que eu deixei. E eu nunca vou ter tempo de pedir perdão. Mas um dia ela vai olhar naquele cartão e ver em bom inglês, que eu ainda ousei escrever em inglês, a seguinte frase: do Brasil, parabéns. Oda e Ellen. Está o nome da minha esposa, o nome do meu país, e ainda dizendo parabéns. Eu suo só de contar essa história de vergonha. Mas isso é o quê? Pressa? Orgulho não, mas é para a gente entender calma quando você não entende tudo. A gente volta para a Bíblia porque existe um personagem bíblico extraordinário chamado José. José, até os 17 anos, ele tinha os sonhos especiais, ele tinha a capa especial, ele tinha tudo especial, que eu acho que até 17 anos, José chegou a pensar que a bênção era só dele. Aí Deus faz dos 17 aos 30 anos, Josué ir para o outro lugar, ir para o fundo do poço, ir para a prisão, e eu acho que José que achava que a bênção era só dele, passa a imaginar o oposto, que agora a bênção é sem ele. Para os 30 anos Deus mudar tudo e provar para José e para o mundo que não. A bênção não é só dele, a bênção não é sem ele, a bênção do governador do Egito é com ele. Querido, quando o assunto é humildade, lembra desse texto que eu sou apaixonado. Valor moral é o que Deus estima. Amor e pureza são os atributos que Ele mais aprecia. Se temos identidade, temos sensibilidade, temos liberdade, temos humildade, nós também temos fidelidade. E aí o texto de Isaías nos lembra, porque nele confia. No que você confia? O tema do meu sermão hoje são 7 gerações, e no caminho estreito 7 gerações convivem nessa igreja, exatamente agora. Existem aqueles bem mais velhinhos que talvez estão acompanhando pela internet, os que nasceram até 1945, dos seus 80 anos para frente. Geração silenciosa, em preto e branco. Mas daí vem a geração dos meus pais, geração baby boomer, que agora vê colorido, e de outros movimentos musicais, um pós-guerra, você talvez faça parte dessa geração. Depois dos baby boomers vem os X. Quem é dessa geração que nasceu de 65 a 80? Somos nós, eu e você. Nasci em 75. Aí, da queda do muro de Berlim, outras situações, você viveu essa geração para a próxima geração. Aí é dos queridinhos. Quem aqui é millennial, nasceu de 81 a 96? Essa geração marcou, porque foi a geração que inicia o digital e foi dita, olha que geração fofa, linda, jovem. Os milênios estão chegando nos 40 anos, tá? Crise da meia-idade para você, millennial. Não se acha millennialzinho novinho. Depois dos milênios, vem a geração da minha filha, que nasceu em 2009. Os Zs, que agora são totalmente nativos digitais. Para depois dos Zs, a partir de 2013, vir a geração Alpha. Metaverso, óculos diferentes, 3D, e são totalmente conectados. Só que se você tem 2 anos, já não é mais tão novinho, já está velhinho. Porque esse ano surge a nova geração, chamada Beta. Dos Alfa surge a geração Beta, que esse ano foi marcada por várias matérias e notícias dizendo, olha, essa é a geração do momento, porque ela nasce completamente mergulhada na inteligência artificial. Queridos, eu falo isso para você porque essa é uma igreja abençoada e abençoadora. Queridos, com tudo isso de 7 gerações convivendo aqui, nós estamos para cumprir o chamado de Deus, fundamentados na Bíblia, focados na missão, numa igreja que no princípio ela é retaguarda, na missão ela é vanguarda, e na dúvida ela sempre vai usar do bom senso. A palavra de Deus que nos corta e nos leva a percepções fortes como essa. O inimigo não está com medo das mega churches. O inimigo está com medo dos pequenos grupos. É onde a coisa acontece, é onde você se relaciona, é onde você descobre que você é uma ovelha entre ovelhas. E eu tenho que terminar. Uma igreja que tem
identidade, sensibilidade, liberdade, humildade e fidelidade, é a igreja que possui eternidade. E aí eu quero te dizer que esse é o mosaico das gerações que convivem, da Nova Semente para São Paulo e de São Paulo para o mundo. O meu amigo, talvez você não tenha muitos seguidores nas suas contas sociais, talvez você não use de um microfone, talvez você não seja aquela pessoa super conhecida no mundo midiático, mas escuta o que eu vou te falar. Na escuridão de uma noite, uma vela brilha mais que o sol. Use a tua vela, ilumina, pensa no futuro. Esse filme A Forja, muito conhecido, deixou um recado final nas suas últimas frases que me marcou muito, quando o protagonista disse: quem investir na próxima geração vai conquistá-la. Então, meu amado, está aqui. O Senhor guardará você em perfeita paz. Não vim para te falar, é de doutrina, é de lei, é de tudo na Bíblia. Mas a Bíblia se resume naquele que é o protagonista da vida, o Senhor, amém? Você diz amém? Me deem mais 2 minutinhos para eu só te contar uma história. Eu fazia o casamento no dia 21 de abril do ano passado. Cheguei no casamento especial em Santa Catarina, muito bonito lugar, era uma capelinha, era um piso espelhado, era dentro de uma floresta bonita, e eu estou acostumado hoje a ir casamentos assim, pequenos e lindos. Minha esposa se encanta, e compara com o nosso, que não foi nem assim. Me lembro até hoje que eu fui fazer aqueles votos, e ali estava o Gil e a Nani fez votos lindos, e chegou a vez do Gil. Um rapaz mais velho, porte atlético, mais alto, mas ele suava, pegou o microfone tremendo. Eu falei: esse noivo não vai terminar esses votos não. Ele se agigantou durante os votos, que chegou no final, ele já estava pregando. E ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci em todos os próximos casamentos e dias da minha vida. Ele olhou para sua esposa e falou o que eu falo para você: querida, que sejamos felizes na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, toda aquela coisa. Mas no final ele tocou no coração quando ele disse: eu só peço a Deus uma coisa, que nas manhãs e noites, ao sair de casa e a voltar para o lar, que ao darmos o tchau ou darmos o oi, que em todos os momentos que cruzarmos nossos olhares, na sala, no sofá ou na cama, ele diz bem assim: eu só peço a Deus uma coisa, querida, que eu seja tão parecido com Jesus, tão parecido com Jesus, que quando Cristo voltar, você encontre um rosto familiar. Eu parei ali o sermão, eu olhei e falei: nunca ouvi isso. Terminamos os votos, as alianças, entrei no carro e minha esposa fez o quê? Primeira coisa que ela perguntou: por que você não fez votos tão bonitos assim? Mas Nova Semente, eu quero terminar te dizendo: ali fora tem um povo procurando mais do que folhas de uma Bíblia. Antes das folhas de uma Bíblia é se a gente parece ou não com Jesus. Aquela geração de juízes não recebeu pais que pareciam com Jesus. Quando você está nos teus negócios, você parece Jesus. Novos hebreus em velhas Babilônias, estamos hoje, eu te pergunto, nós estamos prontos para dizer: eu me entrego, Senhor, a Ti, eu estou pronto para ser Teu. São 7 gerações que não importa qual seja a tua, contanto que nós juntos digamos que o povo de São Paulo, quando olhar Jesus voltando, diga: parece com aquele com quem eu convivi. Aí, Nova Semente, cumprimos o nosso papel na maior metrópole da América do Sul. Aí, Nova Semente, você está pronto para dizer para o mundo, tantas pessoas, tantas digitais, mas a nossa identidade é de um Cristo que está voltando. Ouçam amém? Amados, queridos, não sei qual é a sua ou minha geração, mas já está entre nós a geração dos trasladados. Talvez seja minha filha, geração X.
Talvez seja outra geração Z, talvez seja outra geração alfa ou beta, mas já está entre nós os trasladados, e nós agora celebramos a vida. Nós vamos cantar uma música. Aqui é louvor de todos. E se você sentiu o toque do Espírito Santo nesse momento, entenda, a vida está passando e ela é relativa. Se você tem 15 anos, Deus que me livre, mas se você tem 15 anos e vai viver só até os 18, você já está velho. Agora, se você tem 40 anos e Deus lhe der a oportunidade de viver até os 90, você está jovem. Ou seja, idade não é o que está na carteira de identidade, é o que Deus nos dá de privilégio de viver. Que Deus te abençoe. A gente se encontra, senão aqui lá no céu. Continuem sendo essa igreja luz de São Paulo para o mundo, e diga para o universo: eu me entrego, Senhor. Amém. Sempre
Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Aqui é a tua casa, a tua igreja, o teu povo, comunidade tua, Senhor, que nasce de joelhos dobrados, levando gente para Jesus, sendo sal da terra em São Paulo. Meu Pai, não queremos ser o povo de juízes, queremos ser o de Isaías. Tu sabes, essa mensagem talvez um pouco incômoda para despertar adormecidos, o quanto ela precisa do toque do Espírito Santo para ser traduzida, absorvida e transformadora, provocar mudança de atitude. Querido Deus, cuida desse lugar. Lugar feito de gente, lugar feito de histórias, lugar feito de humanidades, lugar feito de pecadores. Mas Deus, que a gente seja mais parecido com Cristo. Que de São Paulo para o mundo nos observem semelhantes a Jesus. E que entre 7 gerações que aqui convivem, meu Deus, que já esteja conosco a geração viva quando Cristo voltar. Por isso, que isso mude nossa semana, que isso mude nossos negócios, que isso mude a nossa família, Senhor, mas que sobretudo estejamos exclusivamente prontos para a volta de Jesus. Senhor, traga a cada um identidade, com a sensibilidade, liberdade, Senhor, com humildade, fidelidade, para nos reencontrarmos na eternidade, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você continue na presença dele tendo um bom restante de sábado, amém?